Guaíba Agro. Apresentação: Eduardo Souza. Olá a todos, estamos abrindo mais um Guaíba Agro comigo, Eduardo Souza, seguindo no comando do programa durante as férias do nosso editor Sandro Fávero. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026. Nosso programa tem oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. O Guaíba Agro tem na mesa de áudio Daniel Zucco e Luciano Vargas. Na edição e gravações, Rafael Valdez. A coordenação de central técnica é do Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo e esporte é do Rafael Sequim, a direção geral do Claudinei Girotti, edição e apresentação de Eduardo Souza. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, no Banrisul consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro? Tô na Guaíba! A Associação Brasileira de Proteína Animal projeta um ano de 2026 positivo para os setores de suínos, aves e ovos, com crescimento na produção, no consumo interno e nas exportações. A expectativa foi divulgada durante coletiva de imprensa. Na ocasião, ainda foi divulgada a estimativa que 2027 também mantém os números em alta. Segundo o presidente da BPA, Ricardo Santin, o cenário é favorável por causa do dólar competitivo para exportação, custos estáveis de milho e soja e grandes estoques de grãos, mesmo com os efeitos do fenômeno El Niño. Na carne suína, a produção deve crescer 5% em 2026, chegando a 5.870.000 toneladas. Já as exportações sobem 5,9% para 1.600.000 toneladas. O Brasil hoje é o terceiro maior exportador mundial e tem diversificado os destinos. As Filipinas e o Japão lideram as compras. Na avicultura, a produção de frango deve ter alta de 5,6% no ano que vem para 16.150.000 toneladas. As exportações podem crescer 10,5%. Santin destacou a biosseguridade do Brasil. O país não registra casos de gripe aviária em aviário comercial desde maio do ano passado, enquanto o mundo já teve mais de 3.600 casos em 2026. O dirigente também comentou a decisão da União Europeia de suspender a compra de carnes e ovos do Brasil a partir de setembro por dúvidas sobre o uso de antimicrobianos. Ele disse que a indústria vai trabalhar para retomar o acesso ao bloco. Já nos ovos, a produção deve subir 4,1% em 2026 para 64 bilhões e 800 milhões de unidades. O consumo interno também está em alta. O brasileiro deve comer em média 301 ovos por ano, acima da média mundial. Apesar do bom momento nas exportações, a associação demonstrou preocupação com o mercado interno. O endividamento das famílias, impulsionado pelas apostas online, pode segurar o consumo. A aposta é que programas como o Desenrola Brasil ajudem a melhorar este quadro no segundo semestre. Vale lembrar que o Rio Grande do Sul é um dos 3 estados mais importantes do país na produção e exportação de carne suína, de frango e de ovos. E seguimos em frente agora com a pecanicultura aqui no programa. Inverno exige poda e controle de doenças para proteger a próxima safra de nosso pecan. Quem amplia o assunto é o repórter Arthur Chagas. O período de inverno é decisivo para a realização de podas e do manejo preventivo de doenças em pomares de Nogueira Pecan. A orientação é do coordenador técnico do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, o IBPecan, Jaceguai Barros, que recomenda planejamento e acompanhamento técnico para garantir a eficiência das práticas e reduzir riscos sanitários na próxima safra. Segundo Barros, as podas variam conforme a idade das plantas
Em pomares com árvores de até 5 anos, o foco deve ser a poda de formação, responsável por estruturar a copa e preparar a planta para a poda verde, realizada na primavera. Já nas plantas entre 6 e 12 anos, o objetivo é consolidar o eixo central, formar ramos laterais bem distribuídos e iniciar as podas de abertura da copa. Conforme o coordenador técnico Jaceguai Barros, nas árvores adultas com mais de 12 anos, a principal intervenção é a poda de abertura, destinada a melhorar a entrada de luz e a circulação de ar no interior da copa. Barros ressalta que a atividade exige capacitação dos produtores e das equipes envolvidas, pois representa investimento significativo e precisa ser executada corretamente para produzir os resultados esperados. Além das podas, ele destaca a importância do tratamento de inverno para reduzir a quantidade de esporos de fungos remanescentes da safra anterior. O técnico reforça que a pulverização deve seguir as dosagens recomendadas e ser realizada com equipamentos adequados e uso obrigatório de equipamentos de proteção individual. Barros também alerta para os cuidados com tratores e pulverizadores, já que os produtos utilizados são corrosivos. A recomendação é empregar protetivos cerosos específicos para proteger as partes metálicas dos equipamentos. Alguns produtores querem utilizar algum tipo de óleo diesel ou alguma graxa, algo assim. A gente não recomenda porque são produtos que além de serem inflamáveis, facilmente inflamáveis, também tem a questão de que atacam as borrachas dos equipamentos. Outra medida indicada é a retirada dos galhos e ramos provenientes das podas. O material deve ser removido do pomar e destinado à trituração e compostagem, reduzindo a permanência de esporos no ambiente e, consequentemente, o potencial de ocorrência de doenças na safra seguinte. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. O Brasil já tem tecnologia avançada para monitorar as cadeias de soja e de carne bovina, mas precisa integrar melhor as ferramentas disponíveis. Esta é uma das principais conclusões de um estudo lançado pela organização ambiental WRI Brasil. O relatório Rastreando a Responsabilidade analisou 21 iniciativas de monitoramento socioambiental, 10 voltadas à soja e 11 à carne bovina, todas focadas nos biomas Amazônia e Cerrado. O objetivo é entender a capacidade do país de responder às exigências cada vez maiores do mercado internacional. A partir desta análise, os pesquisadores apontaram 10 recomendações. Entre elas, adotar a propriedade rural como unidade de monitoramento, usar fontes de dados oficiais e cientificamente validadas, expandir o monitoramento para todos os biomas e garantir desmatamento zero após agosto de 2020, em linha com compromissos nacionais. O estudo também defende auditorias independentes, transparência nos relatórios e mecanismos para monitorar toda a cadeia, incluindo fornecedores indiretos. Outro ponto é criar sistemas para reintegrar produtores que se regularizarem após ações corretivas. Para a diretora de Florestas e Uso da Terra do WRI Brasil, Mariana Oliveira, avançar na rastreabilidade pode ajudar a construir um modelo de desenvolvimento mais sustentável no campo. Segundo ela, instituições financeiras já checam dados oficiais e não oficiais. A ideia é que bancos e investidores globais também incorporem estes critérios nas análises de risco. O mercado internacional tem peso nisso. Só a China importou 44 bilhões e 600 bilhões de dólares em soja e carne do Brasil em 2024. Com base de dados integrados e critérios harmonizados, os países compradores teriam mais facilidade e transparência para avaliar riscos socioambientais. Mariana destaca que o debate vai além de atender o mercado. A rastreabilidade também busca aproximar os setores de um modelo que traga benefícios reais para quem está na ponta: emprego, renda e qualidade de vida para produtores rurais com inovação e mecanização. E atenção, produtor, a ureia já acumula alta de 14% nos portos brasileiros por causa das tensões no Oriente Médio. O cenário para os fertilizantes da próxima safra é de alerta. Os detalhes agora com o repórter Marcel Orovitz. As tensões no Oriente Médio voltaram a pressionar o mercado internacional de fertilizantes e o reflexo já chegou no Brasil. Segundo a análise da Stonex, as cotações de ureia dos portos brasileiros subiram pela 4ª semana seguida e acumulam alta de 14% nesse período.
De acordo com o analista de inteligência de mercado da empresa, Tomás Pernias, 2 fatores principais explicam esse movimento. Primeiro, os problemas logísticos no Estreito de Hormuz e o bloqueio dos estados aos portos do Irã. Esses entraves aumentaram a percepção de que a oferta mundial está mais restrita. Segundo ponto é a demanda. É justamente nesta época do ano que as compras brasileiras de nitrogenados costumam acelerar por causa da preparação para a próxima safra. E, para complicar, a Índia também está ativa no mercado, recompondo estoques para o terceiro trimestre, ou seja, 2 grandes importadores disputando os mesmos volumes lá fora, e não há previsão de alívio no curto prazo. O especialista lembra que havia uma expectativa de melhora com possíveis negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, o que poderia normalizar a navegação no Estreito de Hormuz. Mas com a nova escalada das tensões, essa esperança foi derrubada. Para o Brasil, o timing é ruim. Nos próximos meses, o país entra na fase mais importante de compra de fertilizantes para a safra, e o alerta é que os estoques de nitrogênio estão abaixo dos anos anteriores. Entre janeiro e junho, as importações de ureia, sulfato de amônio e nitrato de amônio ficaram menores que no mesmo período de outros anos. Por isso, o analista destaca que é importante que as compras brasileiras ganhem ritmo nas próximas semanas. E como que fica o produtor? Na relação de troca com o milho, a ureia ainda está em patamar razoável, próximo da média dos últimos anos. Ou seja, até agora, o agricultor não foi tão afetado por essa alta. O problema está nos fosfatos. Nesse segmento, a relação de troca está desfavorável e segue pressionando a rentabilidade do produtor. Resumindo, nitrogenado em alto para causa da geopolítica, ou melhor dizendo, por causa da geopolítica, demanda aquecida e estoques mais baixos. Fosfato ainda pesando no custo. Cenário de atenção para quem está se planejando para a próxima safra. Da redação, Marcel Orovitz para o Guaíba Agro. Obrigado, Marcel. O custo de produção do produtor gaúcho teve um respiro em junho, mas o alívio pode ser curto. É o que mostra o Índice de Inflação dos Custos de Produção, o IICP, calculado pela Farsul. O indicador recuou 1,24% no mês passado. Segundo a Farsul, a queda foi puxada por 2 fatores: a baixa do petróleo após o anúncio de cessar-fogo no Oriente Médio e a retomada das exportações chinesas de ureia. Combustível e fertilizante são 2 dos principais itens do custeio da lavoura e ficaram mais baratos. O problema é que a entidade já alerta que este alívio tende a ser passageiro. Com o fim de cessar-fogo, o petróleo voltou a subir em julho e deve pressionar o custo de novo nos próximos meses. E mesmo com a queda de junho, o quadro do ano ainda é de alta. O índice acumula avanço de 4,63% em 2026 e de 1,5% em 12 meses. Ou seja, as pressões vindas do conflito no Oriente Médio ainda pesam no bolso do produtor. Do outro lado, os preços recebidos pelo produtor continuam em baixa. O índice de preços recebidos, o IIPR, subiu apenas 0,19% em junho, puxado pelo trigo por causa da entre-safra. No acumulado do ano, o índice já recua 3,86%. Em 12 meses, a queda chega a 5,79%. Com exceção do boi gordo, todos os produtos da cesta tiveram queda anual. As maiores baixas foram no arroz e nos suínos, pressionados pela oferta abundante. É aí que está o principal descompasso apontado pela Farsul. Enquanto o produtor recebeu 5,79% a menos em um ano, a inflação de alimentos no supermercado subiu. O IPCA de alimentos e bebidas do IBGE teve alta de 3,82% no mesmo período. Para a Farsul, isso mostra que a alta nos preços da gôndola não vem do campo. O aumento está concentrado nas outras etapas da cadeia, como indústria, logística, varejo e na economia como um todo. O retrato de junho é de aperto para o produtor gaúcho, custo que ainda está mais alto que há um ano e sujeito a sobressaltos geopolíticos e preço recebido que segue abaixo do ano passado. Os dados completos estão disponíveis na plataforma Farsul Big Data.
E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco, no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Voltaremos em instantes com mais uma entrevista, mais um grande destaque para você que segue aqui ligado no Guaíba Agro. Siga conosco! Estamos de volta, este é o segundo bloco do Guaíba Agro, com oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro? Tô na Guaíba! Bom, e neste bloco, nós vamos agora receber o secretário de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural de Porto Alegre, Cássio Trogildo, que conversará conosco a respeito da 10ª Conferência Municipal de Agricultura e Abastecimento, que será realizada amanhã, quinta-feira, na Zona Sul, lá no Lami. É isso, secretário, tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Prazer falar contigo aí, com todos os ouvintes da Guaíba. Exatamente, né? No dia 30, então, nós teremos a 10ª Conferência Municipal de Agricultura de Porto Alegre, lá na Granja Lia, né, tradicional local aí de turismo rural da nossa cidade, fica lá na rua São Caetano 3000, no bairro Lamina. Exatamente. E o tema deste ano, secretário, é pelo fortalecimento da política de desenvolvimento rural em busca da sustentabilidade e segurança alimentar. Né? Quais são os principais desafios de Porto Alegre hoje nesta área que essa conferência precisa enfrentar? Exatamente, a agricultura cada vez mais, né, precisa ser mais sustentável, né, sobre todos os aspectos, né, desde da questão do uso dos recursos naturais, dentre eles o principal, a água, né, são lato sensu, que é a reservação de água através da abertura de açudes, mas também a irrigação propriamente dita e o cuidado com o solo, né? Sim. Que é fundamental, através das técnicas de cultivo que priorizem a cobertura de solo, tanto com plantio de adubação verde, mas também com triturado arbóreo. Claro. E no material aqui, né, o senhor falou que a conferência marca a retomada, né, do Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento. Qual a importância, né, de ter este conselho funcionando de novo como fórum permanente? O que muda na prática para o produtor? O conselho ele faz parte do controle social, não é? Nós tivemos a troca da responsabilidade da política da agricultura da antiga SNIC, que foi sucedida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, passou em 2022 para a Secretaria Municipal de Governança, né? O último conselho ele acabou não tendo a sua renovação, tendo em função ainda da pandemia, né? Então ele precisava ser renovado lá em 2018, teve a pandemia, e desde então acabou não se realizando a 10ª conferência. Então agora nós precisamos retomar, que é o fórum de discussão de toda a política pública relacionada à nossa agricultura, ao desenvolvimento rural, lato sensu, da nossa formosa zona rural da nossa capital. Bom, o senhor pode adiantar para a gente quais são as principais metas e ações previstas no Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável para os próximos anos? Sim, o plano municipal, ele é um decreto que regulamenta a lei que restabeleceu a Zona Rural de Porto Alegre. Para os ouvintes entenderem, nós tivemos Zona Rural de Porto Alegre pelo plano diretor até 1999, depois o plano de 99 extinguiu a Zona Rural e ela foi recriada no ano de 2015, né? Bem menor do que já tinha sido, ela corresponde hoje a 3.600 hectares, em torno de 8,26% do território da cidade, mas é uma área de muita produtividade, ela tem uma diversificação muito grande. E é uma área também de preservação, de muita sustentabilidade. Ali pela zona sul, pelo extremo sul da cidade, onde fica a nossa zona rural, entram os ventos que vêm da lagoa. A nossa Porto Alegre já é tida no verão, né, apelidada de Forno Alegre, né, tendo em vista o calor que a gente tem aqui no verão. Se nós não tivéssemos essa área de amortecimento dos ventos da lagoa,
com certeza as áreas mais centrais da cidade teriam ainda um calor muito pior, né? Mas nós precisamos, né? O fórum é um fórum de avaliação, de debate, de proposição das políticas públicas para o meio rural. É um momento em que os produtores, a sociedade civil em geral, né, podem se inscrever e participar desse debate, né? Nós vamos lá traçar as diretrizes para a política relacionada ao meio rural, propor prioridades, né, tanto na questão do investimento, na captação de recursos, mas também na forma de utilização dos recursos que a gente tiver disponível, né? Nós precisamos também sistematizar uma política de desenvolvimento rural baseado numa gestão da política de desenvolvimento rural. Isso também vai ser tratado, né? Também será eleito um novo conselho, né, que vai ter a participação de entidades da sociedade civil e a representação também do poder público. Então, vai ser um momento de muita riqueza de debate. Nós teremos também a participação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que vai apresentar a questão do plano diretor atual e a nova área da produção primária também criada dentro do plano diretor, que foi revisado agora recentemente. Teremos um painel também de uma entidade chamada Comida do Amanhã, parceira da Prefeitura. Nós participamos de um edital e estamos executando aí um projeto chamado PNAE Agroecológico, que propõe a transição agroecológica através daqueles produtores que fornecem para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Em Porto Alegre tem aí 37 produtores que estão fornecendo para o PNAE, e 14 deles estão participando desse projeto que propõe, então, a transição agroecológica, né, para uma produção mais sustentável, sem o uso de agrotóxicos e também de componentes químicos. Não há dúvidas que, secretário, que a Zona Sul tem a sua importância também, né, nessa questão da produção rural, até com culturas de pêssego, por exemplo, na Vila Nova, dentre tantas outras, né, que não são muito divulgadas. Como a Prefeitura pretende conectar a produção rural, né, desta região com as políticas de abastecimento e alimentação na cidade? Certamente isso também estará em discussão. Com certeza, a gente já vem incentivando, né? Eu acabei de falar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, Porto Alegre não comprava do produtor local há 4 anos atrás. Uhum. Começamos com 5 abnegados produtores que insistiram que queriam fazer o fornecimento. No ano seguinte foram 17, passou para 25 e agora nós estamos com 37 produtores, criaram inclusive uma associação, né, que é justamente voltada para a organização dos produtores para o fornecimento para as compras públicas. Então, hoje eles já estão fornecendo para as 100 escolas. O edital que eles participaram, o volume de recursos que vai se comprar já da agricultura familiar de Porto Alegre é 1.200.000 esse ano, então um crescimento bem exponencial, mas tem um vasto ainda caminho aí de crescimento e de ocupação desse espaço. Nós acabamos de lançar também um edital do Programa de Aquisição de Alimentos, que é voltado à assistência social, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano da Prefeitura, chamada SMID. Então, nós adquirimos os produtos e a SMID faz a distribuição para as cozinhas solidárias, para as entidades cadastradas lá. Então, a gente tem incentivado muito que o produtor possa ter uma produção focada na compra, na venda garantida, né? Então, as compras públicas cumprem um papel muitíssimo importante nesse processo. O produtor quer produzir, mas é logicamente que ele quer ter como escoar a produção, né? Então, as feiras agroecológicas da cidade também é um outro canal para isso. O processamento desses produtos através do incentivo da agroindústria familiar e o turismo rural, né? Então, é um portfólio de atividades assim que pode ser desenvolvido na propriedade rural e agrega renda àquelas famílias, garante a permanência dessas famílias nas suas propriedades produzindo, né, a vocação que tem esse nosso território, e também ajuda na sucessão familiar, que é uma outra dificuldade que está sempre aí precisando ser superada, que é os jovens, né, os filhos se interessarem e quererem continuar
a atividade que os pais desenvolvem na terra. Tá certo, secretário. A gente agradece demais por nos passar uma ideia do que irá acontecer a partir de amanhã, 9h30, né? A partir de 9h30, abertura oficial. Contará também com a presença do senhor, é claro, e do prefeito Sebastião Melo, além de representantes de entidades vinculadas à agricultura, na Granja Alheia, na estrada São Caetano 3000, bairro Lamy, Zona Sul de Porto Alegre. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. A gente agradece, Eduardo, sempre à disposição e sempre um prazer estar contigo aí, com todos os ouvintes da Guaíba. Valeu, muito obrigado, secretário Cássio Trogildo. E assim vamos chegando ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, com oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube, no Deezer e ainda no Amazon Music. Nos reencontraremos nesta quinta-feira, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo aqui da Rádio Guaíba. Até lá, um grande abraço! Você ouviu Guaíba Agro.